Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Item. Dedicado a Ryugun System Robin. O enorme escritório no topo da Rádio Wave Inc. era um lugar escuro. O CEO do prédio parecia preferir seu com o rosto escondido ao lidar com funcionários ou outros negócios, então ele nunca acendia nenhuma luz no enorme escritório que tinha mais de 6 metros de altura, do chão ao teto. Com uma mesa feita da mais fina madeira de mogno, e uma grande janela que compunha toda a parede dos fundos, feita completamente de vidro de segurança, colocada ali para permitir que se visse o horizonte da cidade acadêmica. E ainda assim, mesmo com a luz do sol entrando, o CEO da Rádio Wave, Albedo, sempre conseguia manter o rosto escondido. Não que Suzuri Mugino se importasse, muitos dos negócios dentro de sua organização, Item, eram feitos com muitos acordos secretos, dinheiro sujo e sabe-se lá mais o que. Ela não se importava, contanto que fosse paga Suzuri Mugino. Nome da habilidade: derretimento. Nível de poder: 5. Poder: capaz de gerar poderosos feixes desintegradores que desmantelam instantaneamente qualquer tipo de matéria. Existem muitas variações que esse poder pode usar, como criar escudos ou membros temporários feitos de energia. Mas a essência básica é que esse poder pode derreter muitos tipos de matéria sólida. Fatos notáveis: Suzuri é a líder da organização Item, uma organização que opera principalmente no que é conhecido como o lado sombrio da cidade acadêmica. Suzuri era uma garota de cerca de 15 anos, com longos cabelos cor de chá e roupas de aparência comum. No entanto, como a quarta esper mais bem classificada na cidade acadêmica, ela era conhecida como a perigosa líder do grupo chamado Item, disponível para contratação por qualquer um que tivesse dinheiro, cientistas, corporações, qualquer um. O CEO, Albedo, tinha as mãos juntas sobre a mesa, o resto do rosto escondido nas sombras. Amel Tournier, presumo, você está na hora certa, nada mal. HMPH, se você está pagando quanto diz, então não deveria haver motivo para eu me atrasar, disse Suzuri. Então, qual é o trabalho? Meu contato disse que você não estava muito a fim de dizer. Ah, sim, disse Albedo. Veja bem, este meu trabalho envolve um certo projeto de um meu que estou começando, um novo projeto de mudança de nível 6. Se você entende. Disse Suzuri. Você não está tentando me mudar de nível agora, está? Oh não, tenho certeza de que vocês, tipos do submundo, estão familiarizados com o impulsor. Aquele idiota, disse Suzuri. Claro. Então é ele. O que você quer que eu faça a respeito? O plano para mudar o nível do impulsor envolve, na verdade, uma série de planos que tenho para o Esper chamado Ryugun, disse Albedo. No entanto, há um informante. Um mercenário que contratei para eliminar um alvo que, sem dúvida, poderia arruinar a situação, me informou que tanto Ryugun quanto aquele sujeito em particular entraram em contato. Parece que eu deveria ter sido um pouco mais preciso com a situação para ele, já que ele não sabia a Ryugun deveria ser mantida viva, e ele tentou matá-la, ele falhou, é claro, mas sinto que agora preciso de um pouco mais de mão de obra. Ou poder feminino, no seu caso. Você quer que eu elimine o alvo? Não, apenas impeça-o de interferir no andamento do projeto, disse Albedo. Infelizmente. Aleister me disse recentemente para não matar aquele garoto, que incômodo. Você está em contato com Aleister, disse Suzuri. HMPH, você realmente deve ser algum tipo de político importante. De qualquer forma. Disse Albedo. Você topa? Claro, apenas certifique-se de ter seu pagamento pronto, disse Suzuri. Ótimo, então acho que é hora de vocês se encontrarem uma das associadas que designarei para trabalhar com você. Suzuri estreitou os olhos. Não me dou bem com quem não está na minha equipe. Ah, acredite em mim, essa garota também é meio solitária, então ela não vai atrapalhar você, disse Albedo. Na verdade, ela meio que despreza a raça humana. Como se fosse combinado, uma estranha figura blindada, com uma armadura semelhante à de Six-Six, entrou. Sua armadura era de um tom mais escuro de roxo, e sua figura era mais esguia, pequena e muito feminina.
As linhas vermelhas brilhantes em seu capacete sem rosto brilhavam no escuro. Esta é Egedit. Ela e seu irmão Six estão ajudando a proteger nosso pequeno projeto, disse Albedo 88. Espécie, Sotoragiana. Planeta, Sotarag. Poder, possui inúmeras armas e habilidades de combate. 88. Apesar de sua aparência delicada de adolescente, é assustadoramente forte, sendo forte o suficiente para virar um caminhão basculante com uma mão. Suas habilidades de combate, juntamente com sua força, agilidade e armas, a tornam uma das caçadoras de recompensas sotoragianas mais perigosas da galáxia. Fatos notáveis: 88 é a segunda irmã mais nova de 6 e 6. Ela, 6 e 6 e seu irmão 7 e 7 são três dos mais mercenários bem conhecidos e temidos no lado terrestre da Via Láctea. Sua personalidade tem uma semelhança notável com Sizuri Mugino, sendo bastante propensa à raiva. Não se sabe se Six ou Seven são mais velhas uma que a outra, já que sua irmã mais nova é uma criança sotoragiana chamada Voto. Que diabos? Sizuri murmurou para si mesma. Egegit virou a cabeça para olhar para Sizuri por um momento. Ela então fungou e falou em sua língua alienígena. Reshak nosto ispran. Sim, ela é humana, mas lembre-se do nosso acordo, disse Albedo e isso pareceu apenas irritar 88, que sacou o que parecia ser uma pistola elegante de alta tecnologia e apontou para Sizuri. É melhor você ter muita certeza disso, disse Sizuri com um brilho assassino nos olhos. Ora, se eu pegar vocês duas tentando se matar, terei que reduzir seu salário consideravelmente, disse Albedo. 88 abaixou a arma, mas a tensão não diminuiu. Você disse que ela não gosta de trabalhar com humanos, disse Sizuri. O que exatamente você quis dizer com isso? Bem, disse Albedo. Para ser franca, ela não é humana. Deixo o resto para vocês adivinharem. Não é muito sociável, você é a 88. 88 murmurou algumas sílabas alienígenas incompreensíveis e guardou sua arma. Aquela garota parece algo saído de um jogo de tiro de terror de ficção científica, pensou Sizuri. Tipo Dead Space. Agora, seu alvo e detalhes estão neste arquivo aqui, disse Albedo, empurrando um arquivo para Sizuri pegar. E me faça um favor, e não o subestime. Em vez disso, trate-o como se estivesse lutando contra outro nível 5. Sizuri abriu o arquivo e leu seu conteúdo. Dentenison? Ressac detara Ressuzica. Egegit murmurou. Delerak que é o bem 10. Ferrada. Agora, tenha um pouco de fé na sua parceira atual, disse Albedo para 88. Ela não é boba. O que ela disse sobre mim? Sizuri rosnou. Que língua é essa, afinal? Grego? Tente não pensar muito nisso, disse Albedo. Agora, vá, tenho uma pequena reunião para a qual preciso ir. Quando Sizuri saiu para o corredor, ela foi recebida por uma garota de aparência um pouco mais jovem, vestindo um vestido preto com um lenço branco, cabelo loiro e uma boina. E então, perguntou a garota. Conseguimos o emprego ou não? Frenda Seivelum. Nível de habilidade, 4. Nome da habilidade, desconhecido. Poder, desconhecido. Outras habilidades, é uma combatente corpo a corpo habilidosa e mestra em armas explosivas e armadilhas. Prefere usar suas habilidades em vez de sua habilidade Esper. Um motivo para isso é desconhecido. Uma teoria é que sua habilidade não é adequada para combate. Fatos notáveis, parece muito orgulhosa de suas pernas. É uma das melhores especialistas em combate da item. Claro que conseguimos, disse Sizuri. Mas as condições são um pouco menos que desejável. Sizuri olhou feio para Egegit, que parecia estar assumindo uma postura mais fria e silenciosa. Quem diabos é ela? Frenda murmurou. Aparentemente, ela vai nos ajudar, disse Sizuri. É? Ela não parece tão durona, disse Frenda. Como sabemos que ela não vai atrapalhar?
Eigegit se virou para uma estátua de pedra decorativa no corredor e desferiu um poderoso chute giratório. A estátua se estilhaçou em pedaços e Eigegit se virou para olhar para Frenda, como se a desafiasse. Frenda suou levemente. Tá bom. Você é durona. Fracha. 88 respondeu rigidamente. O que? Disse Frenda. Isso é grego. Agora, antes de nos perguntarmos o que exatamente é a realidade pessoal, devemos nos referir mais uma vez ao conceito do gato de Schrödinger. Ben estava quase com morte cerebral enquanto ouvia seu professor falar sobre os conceitos de realidade pessoal e habilidades Esper. Era mais tarde naquele dia, cerca de 5 horas depois de Ben ter explicado a Mikoto por que ele tinha vindo para a cidade acadêmica. Ele foi além, explicando que alienígenas, por algum motivo, realmente não gostava de ir a qualquer lugar perto da cidade acadêmica, pois havia rumores de que a cidade acadêmica era como a versão japonesa da Área 51. Alienígenas entravam, mas não saíam. Claro que esses eram apenas rumores, de acordo com a agência de polícia intergaláctica conhecida na Terra pelo codinome Encanadores. Mas ainda assim, a Terra era apenas um planeta em um vasto universo com milhões de outros planetas. Não era sábio presumir que se sabia tudo sobre um planeta em particular, mesmo que se vivesse nele. Bem, você está prestando atenção? Gritou a professora de Ben, Komoi Tsukuyumi. Sabe, vai ter um teste depois de cada 2 dias de crédito extra, então, a menos que você fique atento, terei que descontar pontos. Por algum motivo, Ben nunca descobriu, ele pensou que poderia ser algum tipo de com deficiência de crescimento. A senhora Komoi, apesar de ter cerca de 43 anos, tinha a aparência, a voz e a altura de uma criança de 5 a 7 anos. Não, ela não era anã. Ela literalmente tinha a aparência de uma criança, até mesmo os olhos jovens, fofos e brilhantes. Ben teve dificuldade em levá-la a sério na primeira vez que a conheceu, pensando que ela era filha da professora de verdade ou algo assim. E a partir desse momento, por algum motivo, Komoi passou a gostar de Ben. Por razões que Ben nunca poderia saber ou sequer ousaria mencionar para adivinhar. Desculpe, disse Ben. Dia agitado. Komoi assentiu. Entendo. Ouvi falar do ataque ao shopping subterrâneo pela gangue Skill Out no início desta tarde. Aquele grupo está realmente fora de controle ultimamente, então todos vocês, quando isso? A aula termina em alguns minutos, tenham cuidado ao chegar em casa, ainda não está escuro, mas imagino que o sol se porá em breve. Não precisa se preocupar conosco, disse o único outro aluno do curso de crédito extra, Motorutsu Shimikado, um cara astuto com cabelo loiro areia, um sorriso travesso e óculos escuros. Só chegue em casa em segurança, professor. Certo então, disse Komoi. Parece que já é aquela hora do dia, vocês dois. Então, a tarefa de casa de vocês será estudar diferentes aspectos do gato de Schrödinger e escrever várias páginas sobre como ele se relaciona com a realidade pessoal. A entrega é amanhã. Então, não relaxem, ok? Este crédito extra é mais difícil do que ganhar crédito normal. Ben murmurou. Nossa! Ao sair do prédio do colégio, Ben ficou surpreso ao ver alguém esperando por ele do lado de fora. Era uma garota loira com um busto, digamos, bastante grande, vestindo o mesmo uniforme da Tokvadai Kimikoto. Ela tinha brilho nos olhos e um sorriso astuto, porém enganosamente inocente. Olá, Tennyson. Vejo que você saiu do seu crédito extra. Misaki chocou piscou. Misaki chocou. Nível de habilidade, 5. Habilidade, saída mental. Poder, o telepata mais poderoso em Academy City. Pode controlar a mente de qualquer humano que escolher e fazê-los fazer o que ela quiser. Ela também pode contatar outras mentes telepaticamente e ler mentes, por assim dizer. Usa controles remotos de televisão como meios sugestivos para seu poder. Não pode controlar a mente de eletromestres poderosos como Mikoto devido a um campo eletromagnético ao redor de sua mente, e também não pode controlar certos alienígenas eletrocinéticos no Unitrix, particularmente Amphibian e Brainstorming. Fatos notáveis, é uma das únicas 2 nível 5 em Tokvadai.
Enquanto Mikoto é conhecida como a de Tokvadai, Misaki é conhecida como a rainha de Tokvadai. Ela não é muito sociável e ela e seu próprio grupo preferem ficar nos bastidores, enquanto Mikoto representa a escola pela maioria de seus eventos e conquistas. Ben franziu a testa. Até onde ele sabia, além de Mikoto, Kuroko, Uiharu e Saten, Misaki era a única que sabia sobre o Unitrix, graças à segunda vez que ela tentou controlar sua mente. Na segunda vez que a encontrou, Misaki tentou mais uma vez controlar aleatoriamente a mente de Ben para alguma coisa. No entanto, Ben havia colocado um Failsafe no Unitrix como uma contramedida contra o controle mental desde seu último encontro. E então o relógio o transformou automaticamente em Brainstorming, um alienígena parecido com um caranguejo, com um cérebro enorme e inteligência extrema, capaz de controlar a eletricidade apenas pensando nela. Bem mal sabe, mas Aleister está extremamente interessado em Brainstorming devido à semelhança de seu poder com o dos Spers. Brainstorming havia se aproveitado do poder de Misaki e usado sua telepatia eletromental para redirecionar o poder de volta para Misaki, assumindo o controle de sua mente. Embora Misaki estivesse definitivamente ciente da tomada de sua mente, ela não se lembrava do que aconteceu quando estava sob o controle de Brainstorming, então presumiu que Ben a fez fazer algo embaraçoso. No entanto, Brainstorming revelou, apontando para um relógio próximo, que mal haviam se passado 2 segundos desde que ele assumiu o controle e que, na realidade, ele não tinha nenhum desejo de fazer Misaki se envergonhar de forma alguma. Embora Ben tenha notado esse comportamento como estranho, já que 3 anos atrás, ele definitivamente teria feito Misaki se envergonhar, mas não cruelmente. Impressionada com o que ela sentiu ser uma forma de cavalheirismo, Misaki, sem que Ben soubesse, havia desenvolvido uma certa afeição por ele. Desde então, ela o procurava com pedidos estranhos, muitos deles envolvendo brainstorming. O que é agora, Misaki? Eu tenho que fazer a lição de casa hoje à noite, murmurou Ben. Ah! Você não pode ficar feliz em me ver, disse Misaki com uma piscadela. Nós passamos por muita coisa juntos. Não, não passamos. Tudo o que eu sempre fiz foi te fazer favores. Verdade, disse Misaki. Mas eu imaginei que hoje poderia ser apenas um dia para passarmos um tempo juntos. Nós nunca passamos um tempo juntos, disse bem desconfiada. O que você está aprontando de verdade? Eu? Aprontando alguma coisa, disse Misaki, fingindo uma expressão escandalizada que Ben não acreditou. Por que você teria essa impressão de mim? Por que você está sempre aprontando alguma coisa, disse Ben. Ben, disse Misaki e começou. Mas naquele momento, Misaki foi interrompida por um grito de Ben. Ben olhou e viu Mikoto correndo pela rua com um livro grande debaixo do braço. No momento em que ela chegou perto, lançou um olhar sombrio para Misaki. O que você está fazendo aqui? Chocoou. Oh! Misaka, disse Misaki. Não me diga que você também conhece a querida Tennyson? Sim, eu sou. Disse Mikoto. Mikoto mudou repentinamente para o japonês, para que Ben não soubesse o que ela estava dizendo. O que você está fazendo aqui? Você não está tentando envolver o Ben em um dos seus planos, está? Chamando pelo primeiro nome agora, respondeu Misaki também em japonês. Nossa, se eu não soubesse, diria que vocês dois são um casal. N não mude de assunto. Mikoto rosnou enquanto seu rosto ficava vermelho. O que diabos você está aprontando? Sabe? Continuou Misaki. Acho que fico feliz por saber melhor, porque sei que Ben está muito mais interessado em mim do que em você. Acho que o conheço há um pouco mais de tempo, ele me fez tantos favores. Imagine o quanto ele vai se apaixonar por você. Estes aqui para me apoiar. Misaki apontou para o próprio peito e sorriu maliciosamente para o peito um tanto mais plano de Mikoto. Mikoto ficou, se possível, ainda mais vermelha. N não me trate com condessa. Bebê não gosta desse tipo de coisa. Ele gosta de pessoas mais inteligentes. Como você, talvez. Sim. Como eu. Espera, não. N não me faça falar.
Mikoto colocou a mão nas bochechas e deu um tapa nelas na tentativa de parar de hiperventilar. Ah, e eu pensei que você estivesse apaixonada pelo querido Kamijou. Talvez eu tente com ele, já que você e Tennyson estão tão apaixonados. Fique longe dele, seu idiota. Bem, então acho que vou me concentrar no Tennyson, disse Misaki, com um brilho ainda maior nos olhos. Misaki se virou para Ben e abruptamente mudou para o inglês. Ei, Tennyson? Você se importa se eu te chamar de Ben de agora em diante? Disse Ben. Claro, por que não? Misaki sorriu maliciosamente para Mikoto. Isso não significa nada. Mikoto gritou, ainda falando japonês. Todo mundo nos Estados Unidos é muito mais relaxado. Todos usam o primeiro nome uns dos outros. Todo mundo. Bem, se eles são tão relaxados assim. Disse Misaki. Tenho certeza de que ele não se importará se eu fizer isso. Misaki se inclinou para o confuso Ben, e o beijou na bochecha perto da orelha. Oh, o que? Ben exclamou, logo antes de Misaki sussurrar baixinho em seu ouvido para que só ele pudesse ouvir. Vim retribuir o favor. Mikoto Misaki está em perigo, não tire os olhos dela por um segundo, há algo sombrio e perigoso acontecendo, então mantenha essa mão grudada nesse seu relógio. Misaki recuou, ainda parecendo alegre, como se não tivesse acabado de dar um aviso sério e enigmático. Bem, vou deixar vocês em paz, eu só queria dizer oi mesmo. Misaki se virou para olhar para Mikoto, que estava boquiaberto de raiva e choque. Até mais! Rival do amor. Enquanto Misaki se afastava, raios explodiram da franja e das pontas dos dedos de Mikoto enquanto ela jogava seu livro no chão com fúria. Eu vou acabar com ela. Disse Ben. Do que vocês estavam falando? Eu não entendo já. Isso mesmo, disse Mikoto, batendo com a mão na testa e pegando o livro rapidamente. Eu queria te avisar que, a partir de amanhã, suas aulas vão começar. Aulas, disse Ben. Que aulas? A partir de amanhã. Disse Mikoto. Eu vou te ensinar isso. Mikoto pressionou o livro nos braços de Ben. Ben olhou para o título que estava em inglês e japonês. Os fundamentos do japonês. Aulas, disse Ben. Que aulas? A partir de amanhã. Disse Mikoto. Eu vou te ensinar isso. Mikoto empurrou o livro nos braços de Ben. Ben olhou para o título, que estava em inglês e japonês. Os fundamentos da língua japonesa. Ben ficou olhando por um minuto. Vê, você não está falando sério. Claro que estou falando sério, disse Mikoto. A partir de amanhã, eu vou te ensinar japonês.